Sobre a vingança. Romanos 12. Romanos 12 e Deuteronômio 32. Rapidamente, para não perdermos tempo para fazer. Diz assim a palavra do Senhor: é minha e a vingança, eu recompenso ao tempo em que revoltaram, resvalaram o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próxima, e as suas coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Em Romanos 12, o versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, dai-lhe Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Essa versão está um pouco diferente, mas está bom. Irmãos, o tempo é curto, mas o Espírito Santo falou ao meu coração essa semana, como eu falei a princípio, sobre duas mensagens. Fiquei meditando sobre duas mensagens. Foi sobre o atalaia, a função ou ofício do verdadeiro atalaia, e sobre a vingança de Deus. E nós falamos muito pouco acerca disso, né? Vivemos uma época, uma geração que ela não conhece o Deus que se vinga, não conhece o Deus que se ira, não conhece o Deus que não se agrada do pecado, de um Deus que ele cobre, ele requer a santidade da igreja. E nós estamos conhecendo demais um Deus apenas que abençoa. Isso é um perigo muito grande. Nós não conhecemos, ou esta geração, por falta de ler a palavra, por falta de examinar as escrituras e por falta de meditar nas escrituras. Falta de ler, examinar e meditar. Não conhece o Deus que se ira e não conhece o Jesus que castiga e que repreende. Se você prestar atenção, tão pouco você vê, por exemplo, alguém, Deus usa, maravilha, glória a Deus, Deus usa, sabemos, mas as profecias, as revelações que ocorrem, 99,9% é sempre relacionada à vitória, ao bem-estar, à bênção, aquilo que Deus prometeu, a promessa vai se cumprir, pode estar passando pela luta, mas tem vitória. Vem de uma época em que Deus também falava sobre isso, mas que Deus também falava: aqui tem alguém que está assim, 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 e Deus manda consertar a vida. Aqui tem alguém que está vivendo com dupla face, duplo sentido, está vivendo duas vidas. Na igreja vive de uma forma, mas quando está fora, na ausência da igreja, do pastor, dos irmãos, a vida é diferente. E Deus, vou usar essa expressão bem escura, Deus dava nome aos bois, porque revelava e falava. Eu vi de uma época que nós íamos para as vigílias, mas já íamos sabendo que era para ir com uma vida bem reta. Lá daqueles anos, saindo 90, 80 para 90, você deveria estar com uma vida mesmo aprumada diante do céu. Porque, meu irmão, se não tivesse, Deus falava mesmo. Gente temia, Deus revelava. Então tinha revelação de cura, de vitória, de como Deus sempre deu, Ele dá, de bênçãos, mas também Deus revelava o pecado, trazia à tona para que houvesse um temor no meio da igreja. E isso é o que falta, essa palavrinha maravilhosa, que lá no final do livro de Eclesiastes, quando Salomão escreveu, aleluia, na sua velhice, ele diz, lá em Eclesiastes 12, no final ele diz: olha, de tudo que você tem escutado, o fim de todas as coisas tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Eu não escuto mais mensagem de temer a Deus. Não escuto ninguém falando mais: cadê o temor ao Senhor? Eu não escuto mais ninguém falando porque hoje, se falar de pecado, está discriminando. Se falar de alguma coisa, leva para a justiça, etc. Mas a Bíblia não mudou. O Deus da Bíblia ainda é o mesmo, meu irmão. Deus não tem variação e não tem mudança. Ele é o mesmo que cobrou, cobre e continuará cobrando. Se quiser entrar pelos céus, a porta é estreita.
Deus. Apertado, aleluia, e estreito é o caminho que conduz à salvação. E foi Jesus que disse: são poucos que passam por esse caminho, e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que passam por ele. E fala assim muito pouco disso. Não, cuidado, se falar o povo não fica, mas se falar dessas coisas, porque o povo quer hoje. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Há uma igreja ali na esquina, lá, e fala para a igreja que vai ter cantor, vai ter música das 6 às 7, 15 minutos só de palavra, põe umas luzes piscando, põe umas inovações. Meus irmãos, você vai cultuar Deus ou vai para uma casa de show? Nós somos chamados para adorar a Deus. Se nós prestarmos atenção no templo de Salomão, você sabia que os judeus não admitem construir templo em outro lugar senão o templo de Jerusalém? Mas vai lá para a Bíblia, qual foi o modelo do templo que Deus deu para Salomão construir para a sua glória? Era um negócio tão ordeiro. Tinha um lugar para a Arca da Aliança, tinha um lugar que era o lugar santo, o lugar santíssimo, tinha o lugar das mulheres, o lugar dos corais que adoravam, o lugar dos gentios, lugar para tudo. E era uma reverência tão grande, mas tão grande, não era show não, meu irmão, que teve uma época que o negócio estava complicado, que Jesus, quando ele chegou em Jerusalém para se apresentar no templo, ele disse: a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos, e não é covil de assaltantes. E Jesus fez uma corda e derrubou a mesa dos cambistas. E a primeira mesa que ele derrubou foi a mesa em que se vendia o quê? Os pombos. O que é a Bíblia? Que relação tem pombo na Bíblia? Eu li aqui em Mateus capítulo 3. Diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba. E o Espírito de Deus é tremendo. Jesus fez questão da primeira mesa que ele derrubou, foi a mesa dos pombos. Onde estavam os pombos? Porque o Espírito Santo, irmãos, não é para ser usado para comércio, para se comercializar. Quer dizer, santo, ele é o mesmo. Então parece que nós não conhecemos mais o Deus que se vinga, o Deus que repreende, o Deus que castiga, o Deus que chama a atenção. Porque Deus chama a atenção. Deus, ele é Pai. E qual é o pai que cria o filho sem chamar a atenção? De vez em quando leva no cantinho da casa, leva no quartinho, no castigo, e fala: ou você anda assim, ou não tem isso, não tem aquilo. E se rebeliar demais, vai levar umas cordinhas na perna. Ele é pai. Pai dá tudo, pai sustenta, pai conforta, pai protege, mas pai também castiga e repreende. Esse é nosso Deus. Aí estamos criando uma geração de crente, uma igreja mimada, uma igreja que está acostumada ao ouvido, mal educado, que quando fala uma palavra mais incisiva, dizendo: ó, Deus quer mudança nisso aqui. Ah, não é Deus, que Deus não fala assim. Quem disse? Não, não Bíblia não. Vamos lá. O versículo que nós lemos, Romanos 12, versículo 19, fala assim: minha é a vingança. O único direito que Deus deixou para nós, ele disse: ó, você pode até se irar, mas você não pode se vingar. A vingança é minha. E eu estava lendo a Bíblia, alguns textos que falam sobre a vingança de Deus sobre algumas nações, quando tocava, quando mexia com Israel. Ah, Jesus, você tem que acelerar. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Eu tenho que acelerar. Vamos terminar no culto amanhã. Êxodo, mas eu quero pelo menos deixar no coração dos irmãos uma palavra que venha marcar. Êxodo, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler uma das vinganças de Deus. São vários textos, mas essa aqui foi o que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo, estudando, examinando acerca da vingança de Deus. Êxodo, capítulo 1. Vamos embora. E diz assim a palavra: e esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. E todas as almas, pois, que desceram de Jacó, e foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Não, tá bom, acabei de trocar, mas o negócio está complicado aqui. Mas tá bom. E sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram. Os filhos de Israel fizeram o quê?
frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Glória a Deus. Olha, Jacó chegou em Israel, José já estava ali com seus 11 filhos e esposas e filhos, ao total de 70 pessoas. Mas como Deus era com eles naquela viagem, como Deus era com ele naquela mudança, naquele trajeto, irmãos, quando Deus, aleluia, quando nós mudamos, quando nós viajamos, quando mudamos de um lugar para o outro, na direção do Espírito Santo de Deus, Deus faz multiplicar, Deus faz prosperar em todos os aspectos. Quando nós estamos debaixo da nuvem, glória, quando estamos, lembra do que a Bíblia fala, que Deus deixou 2 sinais para guiar Israel, glória a Jesus, quando eles, durante aqueles 40 anos, aleluia, saindo do Egito rumo à terra prometida, foram 2 sinais visíveis, palpáveis, que Deus deixou para Israel. Quais eram os 2 sinais? A coluna de fogo, durante o dia a coluna de fogo, à noite, durante a noite a coluna de fogo, durante o dia a coluna de nuvem. E diz a palavra que a nuvem ficava sobre o acampamento de Israel, protegendo, fazendo sombra. E quando chegava o momento deles se levantarem, desmontar o acampamento e continuar a caminhada, qual era o sinal que eles tinham? A nuvem começava a mover, a nuvem começava a movimentar. Aí o Moisés dizia: a nuvem está movendo. Deus está dizendo que chegou o momento de desmontar o acampamento e nos mover. É hora de caminhar mais um pouco. Glória a Deus. É hora de caminhar. Então esse era o sinal. A nuvem que estava sobre a nação de Israel, ela se movia e Israel caminhava. Quando a nuvem parava, o povo dizia: Deus mandou parar e vamos montar o nosso acampamento aqui. Porque o nosso Deus é um Deus que guia, é um Deus que guia os nossos passos. E diz a Bíblia que, vocês conhecem a história como Jacó chegou até o Egito através de José. E diz a Bíblia que multiplicou, frutificaram grandemente. Vamos lá, o versículo 8 diz: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito poderoso, ou muito mais numeroso, ou muito mais poderoso do que nós. Aí diz a palavra: eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Meus irmãos, toda vez que Deus começa a multiplicar, a prosperar um servo dele em alguma área, você viu qual foi a palavra usada aqui no versículo de número 10? Astúcia. O diabo começa com astúcia. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. O diabo começa a usar de astúcia, porque ele não quer ver o crente bem, ele não quer ver o crente prosperar, ele não quer ver o crente abençoado, ele não quer ver o crente ser abençoado de forma grandiosa. Então ele faz de tudo para tentar bloquear, para tentar impedir o crescimento. Mas você se lembra que eu falei a princípio? Jacó estava ali naquele lugar porque foi o próprio Deus que o conduziu. E quando é Deus que conduz, vai multiplicar sim. Quando é Deus que conduz, vai prosperar sim. Quando é Deus que conduz, as portas se abrirão sim. Quando é Deus que conduz, a terra seca se torna no jardim. Quando é Deus que conduz, a terra árida passa a produzir. Quando é Deus que conduz, Deus faz jorrar água da terra, da pedra. Quando é Deus que conduz, a água amarga se torna em água doce. Quando é Deus que conduz, Deus faz codornizes sobrevoar sobre o acampamento para alimentar. Quando é Deus que conduz, não falta roupa, não falta calçado, não falta dinheiro, não falta salário, não falta porta aberta. Quando é Deus que conduz, não te preocupe. O diabo pode até usar de astúcia, mas não te preocupe, porque a prosperidade de Deus vai permanecer sobre a tua vida. Glória, Arabachel.
Aleluia. E como o diabo é astuto. Só que aquele faraó que está no governado agora não conhecia o José. Que José? O José que por intermédio dele Deus trouxe uma prosperidade para o Egito. Eles não conheciam aquele José. Aí o que diz o versículo, para vocês entenderem. Mas de que vingança o pastor vai falar? Vocês vão entender. Aí o versículo 11 diz: e os egípcios puseram sobre eles maiorais das tribos, para o afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom, Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fazia servir os filhos de Israel com dureza. Com dureza. Irmãos, as lutas, as cargas, os fardos, quando vem sobre nós e nos aflige, isso faz, se você não estiver ligado com o céu, faz você se esquecer quem é você em Deus. E às vezes o diabo usa de astúcia, levanta de todos os lados, levante contra a sua vida, para tentar fazer com que você se esqueça da tua identidade, para fazer com que você se esqueça das promessas que Deus tem sobre a tua vida, para fazer com que você se esqueça quem é você em Deus, para fazer com que você se esqueça que o Deus Todo-Poderoso está com você e não te deixa, não te abandona. Então os fardos da vida, as pelejas, as guerras e as batalhas. E se você prestar atenção, em 3 versículos seguidos, está falando de aflição, guerras, os afligiam e fazia trabalhar como escravo, porque Faraó não conseguia impedir o crescimento do povo. E como ele não impedia, ou não conseguia impedir o crescimento, então eles falavam, o jeito que tem é colocar ele debaixo de cargas, debaixo de aflição, para eles se esquecerem que tem força, para se esquecerem que ele tem fé, para se esquecerem que ele tem autoridade, para se esquecer que ele tem aqui em cima um Deus Todo-Poderoso. E de fato, presta atenção quantas vezes você passando cada guerra, cada batalha, você achou que Deus não era com você. Você se esqueceu das promessas que Deus te fez. Quantas vezes você se entristeceu, angustiou, o inimigo dizendo, eu só estou usando de astúcia, para ele se esquecer da identidade que ele tem em Deus. Glória. E Deus até permite, porque Deus quer ser glorificado na tua vida. Aí mais adiante, e os egípcios faziam, versículo 14, e assim fizeram amargar a vida dura da servidão, em barros e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que servia com dureza. Glória, vou chegar lá, não se preocupe, estou correndo por causa do tempo. E disse, quando ajudares, e disse ele assim, e o rei do Egito falou às parteiras, que Sifra e Puá, que quando as mulheres hebreias estivessem dando a luz, era para elas observarem, que se fosse menino, varão, era para matá-lo no ato do parto. Se fosse menina, deixa viver, porque os homens se multiplicavam, o número era muito grande. Aí diz a Bíblia que as parteiras temeram a Deus, era a palavra temor, elas temeram a Deus. Eu não quero falar sobre elas, porque o assunto hoje não é sobre a parteira. Elas temeram a Deus. E os oficiais de Faraó diziam, por que você não está matando os meninos? E elas usavam a desculpa. Qual era a desculpa? Olha, as hebreias são fortes. Quando nós chegamos lá, elas já deram a luz, o menino já nasceu, e não tem como fazer nada. A Bíblia faz questão de dizer que Deus abençoou aquelas parteiras, mas eu não quero ficar nelas hoje. Aí diz a Bíblia que os oficiais mudaram a tática, mudaram a astúcia, porque o diabo é assim. Ele começa a lutar contra a tua vida em uma área, aí ele vê que não te venceu, ele parte para outro ataque, porque o diabo ele é covarde, ele dá golpe baixo,
E como ele percebe que não consegue te vencer ali, ele vai usar uma outra astúcia. E ele vai mudando de estratégia, de astúcia, até te vencer. Mas eu quero ministrar uma palavra aqui nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Você está debaixo do sangue de Jesus, e nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda. Livro do profeta Isaías 54. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra a tua vida em juízo, tu as condenará. Esta é a herança do servo do Senhor, que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Toda ferramenta preparada contra a tua vida está caindo por terra nesta noite, em nome de Jesus. Ele não vai te vencer. Terra, a mão que eu quis agora eu você vai. Eu sei que essa astúcia tem sido grande. Eu sei que grande tem sido a afronta, o fardo colocado para você desanimar. Mas o Senhor, eu vejo Ele pegando, pelo Espírito eu vejo Deus pegando pela mão de crente, aqui nessa noite dizendo: eu estou contigo, te levanta. Aleluia, te levanta. Olha quem é você em mim, olha a sua identidade, olha quem é você no céu. Eu coloquei anjo ao teu dispor, eu dei o meu nome para você pelejar com ele. Você tem a minha marca, eu sou contigo todos os dias, não tema. Você é forte, você pode. Levanta! Glória! Mas é que eu vejo aqui Faraó usando de covardia. Como as parteiras não cumpriram o seu intento, Faraó agora levanta oficiais, né? Levanta agora oficiais para tentar matar as crianças. Versículo 22 diz: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no Nilo, mas todas as filhas guardareis com vida. Como o Faraó viu que não conseguiu matar as crianças usando as parteiras, ele agora diz para o povo, para os egípcios, para os oficiais: eu quero que vocês matem todos os meninos, varões que nascerem. Tudo aquilo era para minguar. Aqui tem crente que está em guerra. Eu sei que aqui tem crente que está em batalha. Eu sei que aqui tem crente que está em peleja. Mas o Senhor é tão bom, Ele é a tua força nesta noite. O salmista Davi disse: ó Deus, que cobriste a minha cabeça no dia da batalha. No Salmos 27 ele diz: no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Glória a Deus. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. E o Salmo 121 ele diz: o Senhor será a tua sombra à tua direita. O sol não te vai molestar de dia, e nem a lua de noite. O Senhor é convosco. Aí Faraó começou a mandar matar as crianças. Começou a mandar matar as crianças. E Deus agora tem uma estratégia. Olha como Deus é tremendo. Aí você fala: pastor, mas por que Deus permitiu que tantas crianças hebreias morressem? Por que Deus permitiu? Às vezes perguntamos, questionamos a Deus o porquê. Irmãos, tem coisa que nós não devemos nem questionar, mas sim aceitar e falar, glorificar a Deus. Algumas coisas têm explicação, mas Deus não vai te explicar tudo, nem tudo Ele vai te explicar. Algumas coisas você vai levar com você, você nunca vai entender. Nosso Deus é um Deus de mistérios. Aí diz aqui a palavra que eles mataram muitas crianças, mas no meio daquela matança toda, Deus levanta uma mulher corajosa, e o seu nome era Joquebede. E aquela mulher resolveu enfrentar o sistema e disse: meu filho Faraó não mata. Glória a Deus. O meu filho Faraó não mata. Eu sei que muitas crianças estão morrendo, mas o meu filho Faraó não mata. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou abrir mais um parênteses aqui para ministrar mais uma vez na vida de alguém. Não vai morrer a promessa que Deus fez para a tua vida. Não morreu e não vai morrer a promessa que o Senhor fez para a tua vida. Estão de pé. Eu falei no plural, estão. Não falei estão, eu falei estão.
porque são várias promessas, está no plural. Estão de pé as promessas que Deus fez para a tua vida, uma por uma, porque no meio de toda essa batalha, Deus já preparou uma Joquebede, aleluia, Deus já preparou um Moisés, e através deste Moisés, lá na frente, virá o cumprimento de uma grande promessa da parte de Deus para a sua vida. Deus é santo, igreja. Faraó agora começa a matar crianças, e começa a matar crianças como se não houvesse amanhã. Agora imagine, irmãos, as mães, os seus filhos sendo arrancados dos seus braços, os seus filhos sendo tirados dos seus braços, seus filhos varões, e sendo mortos. E dos céus Deus estava vendo tudo aquilo. Glória a Deus. Como se Deus dissesse: faça, Faraó, eu vou me vingar disso aqui. São várias vinganças, eu queria falar de duas, mas devido ao tempo não vou conseguir falar de uma. Como se Deus dissesse: Faraó, você está matando os filhos do meu povo, mas eu vou me vingar disso aqui, Faraó. Você está tocando onde você não deve. Meu povo é santo, a minha semente é santa, e eu não dei ordem para tocar. Você sabia que Deus tem ciúme de crente? Você sabia que Deus tem ciúme de você? Sabia que Deus tem ciúme do seu povo? Deus tem tanto ciúme de você que Ele cobra de você mesmo que cuide do seu templo. A começar pelo segundo mandamento. O primeiro é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as. Segundo mandamento, amar ao teu. Mas você prestou atenção aí? Amar ao teu próximo. Como? Como? Você prestou atenção que para você amar o teu próximo, primeiro você tem que amar a você. Você tem que amar você. Tem que amar você mesmo. E isso é muito sério. Amar você, isso é um mandamento, tá? Deus quer que você se ame, tá? Aí lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, se não for lá no capítulo 6, por ali, ao versículo 6, 16, está em 2 capítulos. Ele diz assim: olha, você é templo do Espírito Santo. Tem versão que vai um pouco mais adiante, fala: você é santuário do Espírito Santo. Aí Deus fala agora: cuidado, tá? Se você destruir o seu templo, que é você mesmo, olha Deus cobrando aí. Você tem que se amar. E Deus quer que você mantenha o teu templo, você limpo, santo, puro. Glória a Deus. Porque senão Ele vai cobrar. Se você destruir o templo do Senhor, Ele te destruirá naquele dia. Está escrito, Paulo escrevendo aos Coríntios. Não é Antigo Testamento, a aliança não é a nova aliança, tá? Mandando você cuidar do seu templo, cuidar de você. Deus tem tanto ciúme de você, tão ciúme, que até de você mesmo Ele cobra se não cuidar de você. Agora imagine uma outra pessoa, uma segunda pessoa, tocando no crente, mexendo com o crente. Você sabia que Deus vinga? Você sabia que Deus não gosta disso? Quando vê alguém tocando no crente, Deus não se agrada. Ele tem ciúme de você. Esse ciúme é zelo. Ele tem um zelo tão grande. Mas por que esse ciúme todo, pastor? Porque o preço qual você foi comprado é insubestimável. O apóstolo Paulo disse assim: vocês foram comprados por um bom preço. Ele só conseguiu dizer isso. Foi comprado por um bom preço, mas não deu valor. Não tem. Bom preço. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, João disse assim, escrevendo, né? Ele disse assim: olha, foste comprado com seu sangue. Ou seja, com seu sangue Cristo comprou para vós povos, línguas e nações. Por que Jesus tem esse ciúme todo? Porque você foi comprado. Presta atenção, quando você compra algo valioso, principalmente joia ou algo muito caro, prestou atenção que você tem um hábito de pagar insurance para aquele seguro, né? Pagar insurance ou um seguro para aquilo que você comprou. Por quê? Por causa dos danos. Se acontecer algum dano, aquele seguro que você paga vai cobrir, porque aquilo que você comprou é caro, é valioso. E você foi comprado com sangue. E que, como se não bastasse, Jesus colocou um selo. Esse selo é uma marca.
Glória a Deus. Você foi comprado e você tem uma marca. Essa marca é invisível. Quem toca em você não está vendo, mas o mundo espiritual vê e sabe que você tem uma marca. Você foi comprado e Jesus colocou em você uma marca. Vou repetir: Jesus colocou em você uma marca. Você tem uma marca, glória, aleluia. E quem te comprou te conhece, mas Satanás também sabe que você tem uma marca, e ele te vê. E Satanás sabe que quando um crente selado, que tem a marca, cuida do templo dele, aquele crente é um perigo, é uma ameaça para Satanás. Aquele crente é uma ameaça para o inferno. Presta atenção. A Bíblia diz que Satanás, ele tinha uma vontade muito grande de ser imperador, né? Tanto que ele disse que queria subir acima do trono de Deus, subir acima das estrelas, seria semelhante ao Altíssimo, seria exaltado. Ele queria ser. Não é à toa que ele é chamado de estrela da manhã. A diferença entre Satanás e Jesus, que Jesus foi chamado de estrela, é que Satanás foi chamado apenas de estrela da manhã, porém Jesus foi chamado de estrela. E qual o adjetivo? Resplandecente. Estrela resplandecente da manhã. Satanás é só uma estrela, só que Jesus é uma estrela que resplandece. Glória a Jesus. Uma estrela resplandecente. E no Evangelho de Mateus, para você entender, abri só um parênteses aqui, mas não vou sair da mensagem, não se preocupe. Jesus disse assim: quando um valente tem uma casa, ele guarda em seguro tudo aquilo que lhe pertence. Mas chegando outro mais valente do que ele, toma tudo que está em segurança. Satanás montou um império. Você sabe que imperadores são homens que não têm dó e não têm piedade. Jesus nunca quis ser chamado de imperador. Você já viu? A Bíblia todo o tempo faz menção de Jesus como rei. Ele é sempre rei. Tanto que a Bíblia fala no livro do Apocalipse: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Presta bem atenção nisso. Satanás montou o império nas trevas. Então no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo disse que Jesus, ele montou um reino no império das trevas. Presta atenção nisso. Ele montou um reino no império das trevas. Lembra que eu disse? Império e reino. O que é maior, o império ou o reino? O império, porque o império, para existir, é necessária a junção de muitos reinos, mas o reino é um só. Só que o reino de Cristo é tão poderoso que quando um crente entra na área que é o império de Satanás, ele incomoda, porque você sozinho, com a marca e com o selo que Cristo colocou em você, você incomoda o inferno, ou você incomoda o império das trevas. Você é um perigo, vou repetir, você é um perigo, você é uma ameaça para o império das trevas. É por isso que você incomoda, por isso que o diabo luta para te apagar, ele luta para fazer você sucumbir, ele luta para roubar a tua fé, ele luta para te matar, ele luta para te sufocar. Mas faz aí uma terceira, eu vou abrir um terceiro parede para te dizer: você não vai morrer, ele não vai te matar, não vai roubar a tua fé, ele não vai roubar a promessa, porque ele te chamou e você tem uma marca. Aleluia, você tem uma marca. Você tem uma marca. E como você foi comprado, você tem uma marca, você tem um dono, logo você tem um dono. Esse dono tem um zelo por sua vida, esse dono tem um ciúme muito grande de você. E Deus não gosta, Deus não se agrada quando alguém toca num crente. Ele não gosta quando alguém toca em você. Aí onde nós lemos em Romanos 12, 19, e onde nós lemos em Deuteronômio 32, 35, ele diz assim: não vos vinguei a vós mesmos, a vingança é minha. Glória, você vai entender a palavra. Aí Deus fala: você pode até se irar, mas você não pode se vingar. Você pode até ficar irado, mas não pode se vingar. Dá vontade de voltar lá e dizer umas poucas e boas, não dá?
Mas a palavra está dizendo, você pode até ficar irado, mas não é para se vingar não, tá? Fique no seu canto, você não vai a lugar nenhum, você não vai lá, não vai escrever, você não vai mandar mensagem, você não vai ligar, não vai mandar recado, você vai ficar quietinho no seu canto, no seu lugar, e você não vai se vingar, porque a vingança não é tua. Esta é a mensagem, você não é o vingador, a vingança é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está entendendo a palavra? Entendeu não, tá? Vingança não é tua. Você é príncipe. E não se toque em príncipe. Você se esqueceu desse detalhe. Paulo diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você é príncipe. Você é princesa. Você já viu alguém ficar tocando no príncipe por aí à toa? Príncipe é protegido. Ai, Jesus. Ai, um negócio aqui. Príncipe é protegido. Príncipe tem segurança de ponta. O príncipe, ele é vigiado. Sabe qual é o problema? É que tem crente que não se comporta como príncipe, e a crente não se comporta como princesa. Às vezes nós queremos o tratamento do príncipe, queremos o tratamento de princesa, mas não queremos nos comportar como tais. Você já viu como é que o príncipe se comporta? Você já viu como é que a princesa se comporta? A princesa, até para sentar, tem as regras de etiqueta. Até para levantar a mão para acenar. Viu como se comporta? Príncipe não é desordenado não, irmãos. Princesa não é desordenada não. Princesa não é barulhenta. Príncipe não é barulhento. Príncipe é comportado. Príncipe tem postura. Princesa tem postura. Ah, Jesus da glória. Eu quero o tratamento que o príncipe tem, mas não quero me comportar como príncipe. Eu quero o tratamento que uma princesa tem, mas a princesa não quer se comportar como princesa. Glória, aleluia. Já viu como que as princesas se vestem? Já viu como os príncipes se vestem? Você já viu até os da atualidade, os príncipes e as princesas nas redes sociais brigando, postando indireta, dizendo eu posso, eu faço. Ele se apresenta em momentos e ocasiões determinadas. Ele não fica se apresentando por aí dizendo. E quando ele se apresenta, o povo quer ver por quê? Irmãos, aquilo que é muito mostrado é pouco desejado. Aquilo que se aparece mais, pouco se deseja. Recatados, comportados, né? Glória a Deus. Glória, você é príncipe. Seu pai não é rei? Jesus não te comprou? Ela não disse que você é filho? É a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia vai um pouco mais adiante. Paulo disse que além de ser príncipe e princesa, ele disse que nós somos dispenseiros. Ele vai um pouco mais adiante. Ele nos chama de... Como se chama aquelas pessoas que quando um rei ou um presidente não mora no país, mas tem um representante? Embaixador. Paulo diz que nós somos embaixadores O que é um embaixador, irmãos? Qual é a função de um embaixador? Representar o seu país. Você é embaixador de Cristo. Mas de que país você representa? Você representa que país? Os embaixadores da terra representam seu país de origem. Nós como cristãos, nós representamos que país? Pode falar sem medo. Representamos que país? Representamos que país? Está muito fraco. Vocês não são embaixadores. Vocês não são príncipes. Você representa que país, igreja? Está tão fraco. Você pode examinar-nos. Se você é embaixador de Cristo, tem que se comportar como embaixador de Cristo. É isso que eu digo. Embaixador, para chegar a ser embaixador, passou por um processo. O príncipe, para ser chamado de príncipe, ele começa a ser tratado desde criança, a se comportar como se assentara à mesa. O vocabulário que irá utilizar em público ou dentro de casa,
o tipo de roupa que irá vestir, desde o corte de cabelo, é tudo em todos os aspectos. Glória a Deus. Mas eu quero que Deus se vingue por mim. Eu quero que Deus venha com a vingança em meu favor. Mas eu não quero me comportar como príncipe. Eu não quero me comportar como embaixador. Irmãos, para toda bênção pode ficar suspeito, porque tem uma cobrança. Eu quero as bênçãos, mas não quero viver como Deus quer que eu deva viver. Eu não quero. Glória a Jesus. Então, mesmo na época, os crentes, você não consegue identificar um crente na rua. Você não sabe quem é crente, porque crente diz que pode de tudo. Eu posso tudo, não tem problema, o que é que tem? Não, príncipe não pode não. Eu quero abrir um quarto parênteses para dizer na igreja aqui nesta noite: o príncipe não pode tudo não. Príncipe não pode tudo não. Princesa também não pode tudo não. Ela pode muito, mas não pode tudo. Eu vou repetir: pode muito, mas não pode tudo. Eu vou repetir, eu vou parafrasear, eu vou reiterar: príncipe pode muito, mas não pode tudo. Você só sabe onde príncipe mora porque não tem como falar, mas você não vê príncipe colocando na rede social: eu moro em tal lugar, comprei uma roupa tal, vim para tal lugar, estou no restaurante tal. Não, crente não é assim não. Comporta-se como príncipe, como princesa, seja diferente. Não acompanha a boiada não, seja diferente. Glória. Nós somos diferentes. O apóstolo Paulo disse, também escrevendo aos Filipenses, que nós somos luzeiros de Cristo na terra. Quando a Bíblia diz que nós somos luzeiros, somos astros. Irmãos, estrela não tem luz própria não, tá? A luz que reflete da estrela vem do sol. Cristo é chamado de sol da justiça. Você é astro, você é uma estrela. Sem Cristo você é uma pedra apagada. Sem Cristo você não tem luz nenhuma. Glória. Sabe essa luz que brilha em você, que faz a diferença? É o sol da justiça que bate o raio em você. Aí você fica brilhando nas trevas. Aí você brilha na luz. Quem está entendendo a palavra? Glória. Mas a palavra é Cristo, ele se vinga. Porque não se toca em príncipe. Vai tocar no príncipe, você vê? Toca no príncipe aqui da Inglaterra. Vai tocar no príncipe William. Vai tocar na princesa Kate, você vê, filho? O mundo inteiro vai saber que alguém que você tocou neles. O mundo inteiro vai saber qual será a sentença. Alguém tentou contra a vida do príncipe. O mundo inteiro fica sabendo. Você não está entendendo a importância que você tem para Deus e nesta terra. É por isso que Deus ele tem ciúme. É por isso que Deus tem um zelo por você. E Ele quer que você cuide de você mesmo. Se comporte. Cuide da sua vida. Não se vingue. Pastor, mas eu sofri uma injustiça tão grande. Ok, aleluia. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É Deus que vai retribuir. Meu pastor, você não sabe de uma coisa. Alguém está me falando, vai dizer: eu vou, pastor, eu vou tirar satisfação. Eu vou lá, eu vou fazer uma reunião, vou tirar uma satisfação de tudo que está. Aí Deus fala: não vai fazer isso não. Deixa que eu me vingo. Porque se você coloca a mão, Deus não tem como colocar dele. Vai orar. Você é príncipe. Aleluia. Eu quero ver, meus irmãos, quem é que tem a guarda mais poderosa do mundo do que os príncipes da terra. Você tem com você, irmão Peterson, nós temos conosco a guarda mais poderosa da terra. Você tem com você a guarda mais poderosa da face da terra. Diz a palavra: e Ele dará ordem, Salmo 91, aos seus anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Os guardas da terra que te guardam são falíveis, podem te proteger. E quando Ele estiver protegendo, Ele pode ser atingido e morrer. Mas eu quero ver atingir um anjo com uma espada de fogo desembainhada, protegendo um crente e dizendo nele: você não toca. Você tem com você a guarda mais poderosa do universo. Tu és o ser humano, tu és a ser humana mais protegida do universo e da face da terra.
não entendeu. Irmãos, para chegar na parte da vingança, essa palavra é longa. Eu vou contar um testemunho que eu já contei aqui, faz muito tempo, mas talvez alguns que estão aqui não ouviram. Não preocupe, tenho um namorado para celebrar sempre. Foi no ano de 2005 ou 2004. Nós viajamos para visitar os nossos parentes. Só que meus pais moravam no interior. Aí os meus filhos não foram, ficaram com a minha esposa. E eu fui. Olha a proteção de Deus. E eu fui. E para chegar cedo, eu peguei o ônibus das 6 da manhã. 6 horas da manhã. E como é de costume, todo crente, quando ele entra no transporte ou saindo de casa, pisou os pés para fora de casa, qual é a palavra abençoada? Jesus, me cobre com teu sangue. Me guarda, me acompanhe, me livra, me proteja, me leva em paz, me traga em paz, me esconda dos olhos de Satanás, né? E fiz minha oração, comprei a passagem, entrei no ônibus, e eu gostava sempre de viajar nas poltronas da frente, a poltrona número 3, olha quantos anos faz isso, há 20 anos atrás, né? Literalmente, e sentei a poltrona de número 3, meus irmãos, e o ônibus viajando, você sabe, as BRs do Brasil, naquela velocidade, de repente eu vi, irmãos, um leopardo. Aquele leopardo ficou entre mim e o motorista, ficou ali, com aquela cabeça assim erguida, naquela empafe, aquela cor de leopardo, aquela cabeça erguida, aquele leopardo enorme, uma cor estranha. Ele ficou em pé, olhando assim para o ônibus, e eu tendo aquela visão, eu falei, Jesus, o que é isso? Aí abri os meus olhos, falei, Jesus, o teu sangue tem poder. Eu não sei o que significa esse leopardo, eu sei que era uma potestade, aquilo era uma potestade, não era um demoninho qualquer, era uma potestade. E eu fiz a oração, e eu já falei para os irmãos que eu sou muito bom para dormir em transporte, eu sou igual criança, bebê, sendo colocado no carrinho, próximo embalado, irmão. Eu entro no avião, já vou guardando tudo, guardando no bolso e cruzando os braços, porque eu sei que eu vou cochilar antes mesmo de decolar. E eu tiro minha soneca até chegar. Quando está aterrissando, eu acordo. Seja avião, seja trem, seja onda, eu durmo em qualquer canto. Durmo no Uber, não tem nada, irmão, não tem problema com isso não. E é o tempo que eu descanso, que eu tiro minha soneca e a energia recobrada, eu estou pronto de novo para dar glória a Jesus. Glória a Deus. Tenha medo não, irmão. Tem crente que fica a noite inteira acordado quando viaja, passa a noite no avião, acordado orando. Irmão, você não vai morrer não. Você não chorou? O avião não vai cair assim não, irmão. Deus te guarda, fique em paz, fica sossegado, viaja em paz. Vamos embora. Aí, meus irmãos, eu fiz a oração e cochilei de novo. Meus irmãos, aquilo que eu cochilei de novo, dormi, cochilei de novo. Aí o Senhor abriu a minha visão pela segunda vez. E eu vi, irmãos, um varão, irmão, você sabia que tem realmente um anjo que nos guarda por ordem de Deus? Eu vi um varão, ele estava vestido com uma roupa de soldado, eu só não posso falar a cor, para Satanás não imitar. Ele estava vestido com uma roupa, um uniforme de soldado, mas tão bem alinhado, aquele soldado, ele ficou em pé, no mesmo local em que o leopardo estava. Ele ficou em pé, olhou para mim com aquela boina bonita, irmão, coisa linda. Irmão, o uniforme do exército do céu é lindo demais. Você pode crer, pode não crer, estou nem aí. Eu tive a visão, eu tive a experiência, eu sei o que Deus fez na minha vida naquele dia. E aquele varão, e sempre que eu via esse varão anteriormente, eu nunca via a face dele. Mas naquele dia eu vi uma face formosa, é muito bonita. Aí ele apontou o dedo para mim e disse assim, aquele varão apontou o dedo para mim e disse assim, eu vim para te livrar por ordem dele. Quando ele diz por ordem dele, ele apontou para o céu. Ah, meus irmãos, quando ele disse eu vim para te guardar por ordem dele, falou assim, paulatinamente, eu vim para te guardar por ordem dele, que apontou para o céu. Na visão que eu olhei, eu vi aquele homem de branco entre os céus e a terra, e eu sabia que era o meu Jesus. Aleluia, sou, oh glória.
aleluia, o meu Jesus, aleluia, mandou um anjo ao meu respeito para me guardar. Irmãos, oh glória. Quando eu vi aquele varão de branco, irmãos, eu senti um gozo tão grande na minha alma, na visão. E na própria visão, eu fiz uma pergunta. Irmão, esse negócio de dizer assim, tem gente que vê anjo todo tempo, todo lado. Não é assim não. E tem mais, mas só mais um pouco. Anjo não responde qualquer coisa, não fica falando por aí à toa não. Não é assim não. É umas conversas que esse povo vê mais anjo que Jesus. Misericórdia. Irmãos. Aí, irmãos, eu perguntei assim para aquele varão de uniforme. Eu perguntei para ele: Senhor, para mim tudo bem, e esses que estão aqui? Ele simplesmente olhou para mim, deu aquele sorriso e não disse nada. Que até na visão me preocupei com os que estavam ali. Aí eu assustei da visão. Irmão, eu ainda estava meio que anestesiado, porque aquela visão foi muito poderosa. Não foi uma visão qualquer. Aí eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Mas o próprio Senhor me anestesiou. E eu de novo, o que é que eu fiz? Simplesmente cochilei de novo, fui dormir. Ah, meus irmãos, não demorou. Eu só escutei o barulho, um estouro. O pneu do ônibus, que era do lado direito, aonde eu estava sentado, o pneu da frente estourou, explodiu. Eu estou falando de guarda. Eu estou falando de um Deus que guarda os seus príncipes. E é quando aquele pneu estourou, irmãos, era para o motor. Irmão, o ônibus na velocidade, na BR, não lembro se era 101, naquela velocidade tão grande, estourou o pneu, o motorista segurou o volante. Não foi o motorista, foi aquele varão que estava de uniforme, que segurou aquele volante, para que o ônibus não capotasse e eu não morresse, porque não era tempo de morrer. Não era tempo. Só escutei o barulho, pau, não explodiu. Aí eu abri os olhos, o povo apavorado e eu anestesiado. O motorista conseguiu encostar o ônibus, encostou, ligou, todo mundo descendo apavorado. Eu desci do ônibus ainda anestesiado, assim, sem falar com ninguém, meio que atônito, quieto, calado. Aí o motorista disse: não se preocupa não, daqui a pouco está vindo outro. E ninguém sabe, irmãos, quando tem um crente no lugar, um príncipe no lugar, o livramento é para todos. Entende por que você é muito importante no ambiente? Quando você está no ambiente, você é ameaça para o inferno. Você no ambiente é uma ameaça para Satanás, porque tem livramento, tem salvação, tem cura, tem livramento de morte, tem livramento de acidente. Glória, só quando você está no ambiente, só por isso. Vai terminar. Aí, meus irmãos, eu estava ali. Aí veio outro ônibus. Aí nós entramos. E aquele ônibus nos levou até uma determinada cidade. Aí ele disse assim: olha, vocês vão ficar nessa cidade, porque eu só posso vir até aqui. Tem um outro ônibus que está vindo por outra BR. Esse vai para o destino em que vocês estão indo. Aí vocês entrem e vão. Tá bom. Aí tinham outros cristãos ali, tinham umas irmãs que eu percebi que eram da congregação cristã, estavam por ali, e eu ainda anestesiado, parado, sem não é sem entender, era como se Deus não deixasse eu sentir o impacto daquilo. E nós estamos aguardando. Aí, meus irmãos, veio o ônibus que iria nos levar para o destino que nós iríamos. Quando aquele ônibus vem, que o motorista abre a porta do ônibus, irmãos, tem coisa que marca a vida. Aleluia. O motorista do ônibus abriu a porta do ônibus e ele estava cantando o hino da harpa. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, eu sempre te rogar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Quando ele abriu a porta cantando esse hino, aí foi onde eu vim em si, e eu fui tomado em mistério por Deus. Eu só sei que eu olhei para o motorista e comecei a falar em mistério. Entrei no ônibus falando em mistério,
E eu sentei na poltrona falando até chegar na cidade falando em mistério. Desci, fui para casa dos meus pais falando em mistério. Irmãos, naqueles dias a mensagem que Deus mandou pregar foi: fala que eu sou o Deus que dou o livramento de morte. Eu fiquei a semana inteira, o mês inteiro pregando a mensagem. O Deus que dá livramento de morte é o Deus da igreja. Ele está aqui nesta noite também. Glória! Eu apenas contei um pouco do que é um Deus que guarda o príncipe. Agora você tem a guarda mais poderosa da face da terra. Glória! Ai, Jesus, o Deus da vingança. Já fechei aqui a parte. Aí diz aqui a palavra que Faraó, Deus deixou Faraó matar. Deixou, pode matar Faraó. Quando foi o tempo de Deus libertar Israel do Egito, como se Deus escrevesse lá no céu e disse: eu agora vou me vingar de criança por criança que Faraó mandou matar e jogou no Nilo. Vou me vingar agora de criança por criança. Aleluia. Aí Deus levanta quem? O menino que foi na época que estava mandando matar todo mundo, como se Deus dissesse: sabe na época que tu matou o Faraó? Tem um deles que eu guardei para esse tempo, para me vingar da geração dele todinha. Você entendeu isso? Sabe a geração dos que morreram? Viveu um para eu usar, para me vingar de todos da tua geração que morreu, viu? Anda, calabachuri, alabai. Eu vou usar esse que eu deixei vivo para vingar pela geração inteira. Igreja, escute, você tem um Deus que se vinga por você. E Deus está dizendo: eu me vingo se eu ainda sou Deus. Eu amo, eu protejo, eu guardo. Mas eu também me vingo quando toca nos meus, quando toca no servo meu. Eu não me agrado quando se toca, quando toca no meu ungido, quando toca na minha serva, quando toca no meu príncipe, quando toca na minha princesa, comprada com meu sangue. Eu me vingo, eu vou me vingar. Ah, Jesus, agora que eu ia entrar na mensagem, o tempo tem que parar. Agora que eu entrar, aleluia, vou me vingar. Alemão, Tiabachia, vai, glória. Olha o que Deus fez. Levanta Moisés, falou: Moisés, vai lá para o Egito, vai fazer as maravilhas, vai. Vou fazer os negócios, vou endurecer o coração de Faraó. E na última praga, já vou parar porque não dá para falar das pragas todas. Aí Deus falou: sabe o que vai ser a última praga, Moisés? Sabe o que eles fizeram com os meus filhos, com os descendentes de Jacó? Na tua geração, Moisés, mataram todas as crianças. Pois você, Moisés, vai ser o responsável para falar para Faraó que eu vou matar não somente os primogênitos dos filhos, vou matar primogênitos até dos animais. E diz assim a Bíblia, lá no livro lá em Gênesis, no capítulo 11, diz assim a palavra: o clamor que vai ter no Egito, de tristeza, de pavor, foi tão grande que nunca houve na terra e jamais haverá. O que é isso? É o Deus que se vinga, irmãos. É o Deus de vingança. Aí eu vejo por aí, eu vou ter que parar. Tem uns crentes à toa, desavisados, que fica tocando nos príncipes. Tem um povo aí à toa, tocando nas princesas do Senhor. Fica tocando em você, toca em um, toca em outro. Briga com você, briga com o crente, briga com o pastor, briga com o missionário, briga com a irmã, briga com os irmãos. Irmão, isso é coisa séria. Fica brincando, toca no crente, toca na outra crente, vai tocando e vai tocando. Aí você fala: Deus, e aí? Aí Deus fala: não se preocupa não, tem 9 pragas. A última, eu vou me vingar porque tocou em você. Preocupa não, eu vou começar pela praga do sangue. Cante, alabara, suribá, e vou terminar com o sangue. Ele começou com a praga do sangue no Nilo e terminou com o sangue nos umbrais das portas. Glória, aleluia, shivá. Quem está entendendo a palavra? Tem que parar aqui. Tem que parar, meus irmãos. Aí eu ia falar lá de quando Deus chegou e quando Moisés matou o cordeiro que passou nos umbrais das portas, e Deus disse: à meia-noite eu vou passar no Egito. E Deus é tão claro em Êxodo 11, que o Senhor fala assim, ó, que até diz assim, ó, o versículo 5, tá? Vou ler isso aqui, vou ler. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó. Deus começou na casa dele, não saiu dele a ordem para matar os filhos de Israel? Desde o primogênito de Faraó, aleluia, que
que se assenta com ele no seu trono, até o primogênito das servas, que está detrás da morte, e todo primogênito dos animais. O 6, e haverá grande, irmão, a Bíblia está dizendo, repita comigo, grande, tá bom, repita comigo, grande, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve semelhante, e nunca haverá. Sabe o que é isso aqui? Vingança. Repita comigo, vingança. Está entendendo? A vingança de Deus, ela é perfeita, irmã Elia. A vingança de Deus é tão perfeita. Deus, irmãos, para Deus trazer uma vingança, irmã Caterina, Ele monta um cenário. Ele monta um cenário. Ele prepara a ocasião. Ele prepara tudo. Sabe, irmão Jones? Ele prepara o cenário, prepara a ocasião. Ele prepara tudo e fala, não toca a mão, o cenário é meu, quem vai mandar a vingança sou eu. Glória a Deus. Eu vou falar por aqui a mensagem, vai ficar em aberto. Outro dia a gente continua, ou você continua aí com a tua imaginação e com o Espírito Santo. Fique de pé.